Fala galera, estamos aqui para mais uma aula, complementando a nossa aula de coleta de materiais para exame para a turma de semiologia. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coleta de fezes. Então, quando a gente pensa aqui em exames, principalmente para coleta de fezes, a gente tem alguns detalhes aí que nós precisamos falar para vocês. Então vamos nós. Bem, quando a gente fala em fezes, a gente tem alguns tipos de exames que são feitos com esse material. Então nós temos o parasitológico, aquele que é o comum, o exame de fezes comum, para verificar a presença de vermes, de micro-organismo. A coprocultura, que é a cultura de fezes. A pesquisa de sangue oculto, que a gente vai falar mais à frente, e o MIF, que nós vamos também falar, que é aquele que vem nesse frasquinho com líquidozinho dentro, Então nós vamos falar sobre ele. Bem, vou falar aqui então, primeiro, da coprocultura, que é a cultura das fezes. O objetivo dessa coprocultura é de identificar algum micro-organismo nessas fezes, Alguma bactéria que esteja presente. Então, da mesma forma, quando a gente ouve falar em urinocultura, que é aquela cultura da urina, a gente tem também a coprocultura. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados com esse material. As fezes devem ser colocadas no recipiente adequado e enviada ao laboratório em até 24 horas. O paciente não deve usar laxantes e o recipiente com as fezes deverá ser mantido na geladeira. Então, é bem complicado, O ideal é a gente colher esse material logo no dia de encaminhar, mas às vezes não dá. E aí tem que se colher antes e guardar, tem que ser resfriado ele, não pode ficar fora da geladeira até o momento da gente levar ele para o laboratório. Então, a coprocultura é quando se está investigando alguma infecção intestinal naquele paciente e precisamos investigar aquele material. A pesquisa de sangue oculto é um dos exames utilizados, principalmente quando o paciente começa a apresentar um quadro de anemia grave, que não tem nenhuma perda sanguínea aparente. O nome aqui já diz pesquisa de sangue oculto, um sangue que não está aparecendo normalmente. Quer dizer, o paciente está ficando com uma anemia grave, está tratando, mas não está melhorando e precisa se investigar da onde está vindo aquele sangramento. Então, a indicação, aqui no caso da pesquisa, a gente tem algumas indicações. Rastreio do câncer de cólon. Então, o paciente, quando está, o rastrear, quando se está investigando, algum tipo de câncer de cólon. Esse cólon aqui, do cólon intestinal, faz parte do intestino. Ou câncer de intestino, ou possíveis hemorragias no sistema digestivo, porque aí a gente vai avaliar a quantidade de sangue que está perdendo nas fezes. Às vezes, ocorre esse sangramento nas fezes e o paciente não sabe informar, porque a gente olha, mas aí você vê a coloração, não tem um sangue muito aparente, o sangue às vezes está misturado ali, então não consegue visualizar. Existe um teste, que era utilizado no ambiente hospitalar, que era chamado de catalase. Esse teste era um testezinho simples, onde a gente pegava um pouquinho de água oxigenada e jogava nas fezes. Se fervesse, a gente dizia que era catalase positiva, significava que tinha presença de sangue naquelas fezes. Aí é um outro tipo de exame que era feito, que nós chamávamos que era chamado de catalase. Então, teste de catalase. Às vezes a gente está, não sei se está perdendo sangue nas fezes, se não está. E aí, antes do paciente fazer a pesquisa do sangue oculto,
uma forma da gente visualizar assim a olho nu, né, se tem presença de sangue ou não. Então, catalase positiva, se vocês ouvirem falar, vocês vão lembrar. As fezes, elas têm que ser enviadas ao laboratório no máximo até o dia seguinte, também mantendo na geladeira. É importante, né, quando a gente guarda, né, um exame dentro da geladeira, dele ser bem embalado, ser colocado no plástico, bem fechado, para não ocorrer de forma alguma ele virar dentro da geladeira, entornar o conteúdo. Então, tem que ser muito bem amarradinho, muito bem embalado para poder evitar esses acidentes. Evitar colocar ou coletar, as fezes em caso de sangramento anal, porque se o paciente ele já está com sangramento anal, né, um sangramento nasal, sangramento de gengiva durante a escovação dos dentes, significa, né, que isso aí pode mascarar aquele exame, pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, precisa ter esse espaço aí, observar e comunicar, no caso, ao médico que está ocorrendo já um sangramento. A gente tem aqui algumas orientações, né? Tanto para o parasitológico quanto para o MIF e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Coletar em recipiente limpo e seco e transferir com aquela pazinha que já vem, né, junto com o frasco, as fezes para o frasco específico. Então, coleta no recipiente limpo, seco, e aí com a pazinha a gente vai colocando os pouquinhos dentro do frasco. Nunca direto no frasco, né? Senão a gente vai fazer uma lambança só. Então, num recipiente limpo, seco, e em seguida transferindo aí o material para o frasquinho. É de fundamental importância que se evite a contaminação com urina, com água ou outro elemento. Então tem que se ter esse cuidado aí, né, das fezes serem colocadas num lugar seco para poder se pegar aquele material. Se houver muco, pus ou sangue, colher naquele lugar ali. Então, se tem umas fezes, se tem presença de muco, né, de alguma secreção ali misturada, tem que pegar exatamente um pouco daquela secreção também e jogar junto no frasco. Não usar laxante para forçar a coleta. Às vezes aquele paciente, eu não consigo, aquela criança que não consegue evacuar. Então, é importante, né, que não faça uso de laxante, porque aí o laxante ele acaba, né, prejudicando o resultado, né? Pode dar um falso negativo ou um falso positivo. Em caso de crianças, recolher as fezes da fralda logo após a evacuação. Então, pega da fralda e já põe no frasquinho. No caso de coletas para sangue oculto, evitar por 3 dias, né, antes da coleta, carne vermelha, vitamina C, polivitamínicos, corticoides, sulfato ferroso, AS, alimentos crus, nabo, rabanete, brócolis, couve-flor, beterraba, alimentos que tenham cor, porque isso daí também pode mascarar o resultado do exame. Então, essa dieta de 3 dias aí é muito importante. Orientações para o parasitológico de fezes, conservar na geladeira, ok? Então, parasitológico, a coprocultura, tem que conservar na geladeira até o dia, até a hora que vocês forem encaminhar para o laboratório. Agora o MIF, né, que é esse, onde vem esse líquidozinho laranja, meio alaranjado, né? Esse líquido aqui, o frasquinho que já vem com esse líquido, ele tem formol. Então não há necessidade de colocar na geladeira, ok? A gente só coloca na geladeira, só refrigera quando não tem o líquido, que é o parasitológico, que é o frasquinho seco. Então, eu não posso deixar as fezes do lado de fora, esperando até a hora de eu levar no laboratório. Eu tenho que acondicionar na refrigeração. Agora, o MIF não precisa. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? Porque ele tem formol na composição e ele já conserva aquele material. Esse daqui, né, a coleta é diferente. Essa coleta aqui é em 3 dias. Então, a gente vai colher amostras por 3 dias. Esses 3 dias podem ser consecutivos ou alternados. É importante não passar aí de 5 dias, 7 dias
para poder não ter nenhuma fermentação. Mas fez hoje, colheu hoje, amanhã não colhe no outro dia. Isso daí a gente tem que observar. Mais importante, não precisa de refrigeração. Não há necessidade de manutenção da refrigeração, já falei. E após a primeira coleta, colher as outras amostras no prazo máximo de 7 dias, como eu falei. Então, não ultrapassar. Então, recapitulando, frasquinho vazio, seco, a gente precisa de refrigeração. O frasquinho que já vem com líquido, que é chamado de MIF, que vem com formol, ele não precisa de refrigeração, ele pode ficar do lado de fora, aguardando ali até as 3 amostras serem colhidas. Bem, coleta de escarro, né? Hoje a nossa aula tá pesada, né? Nós vamos falar agora sobre coleta de escarro. Bem, em que situações que é feita essa coleta de escarro? Essa coleta é feita principalmente numa pesquisa, uma das patologias principais aí é a pesquisa de tuberculose. Quando, precisa, se pesquisar se o paciente tem ou ele está contaminado com bacilo, a coleta do escarro é a mais indicada. Não adianta fazer raio-x, A radiografia ela vai ser muito útil, mas mais à frente. Logo no início, a forma da gente pegar, isolar mais rápido o bacilo é com escarro. Então, como coletar? Não é simplesmente aquele secreçãozinha superficial, dá uma tossidinha leve e tira, não. A gente precisa de secreção de verdade, não de saliva. Saliva não vai dar resultado nenhum, nem positivo nem negativo, tá? Vai vir saliva, material insuficiente. Então, a gente precisa, quando orientar nosso paciente, que ele tem que puxar o máximo de secreção, vir com bastante, tossir com bastante força. Então, essa higiene bucal só com água, não pode escovar dente, não pode fazer nada. Se tiver prótese, o ideal é retirar a prótese. Beber um pouquinho de água, às vezes é preciso ele tomar um pouquinho de água para poder tentar, porque às vezes tem paciente que tem tosse, mas não é aquela tosse produtiva, é uma tosse seca, e aí fica muito mais difícil, para ele expectorar, tá? O frasquinho é aquele frasquinho de urina comum, pode ser feito naquele frasquinho seco, tá? De preferência estéril, porque aí a gente vai pesquisar o material. Inspirar profundamente, reter o ar por alguns instantes, quer dizer, prende um pouquinho a respiração, expirar, tossir. Então, o paciente ele tem que fazer todo um ritual, quando já tem bastante secreção, vai rápido, ele dá uma tossida, já vem uma tosse secretiva, fica mais fácil. Agora, em uma tosse seca, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Vai repetir até mais ou menos o volume de 10 ml, tá? Não adianta botar um pouquinho só, tem que ter bastante, mais ou menos, em torno de 10 ml, uma seringa aí de 10. Agora, se o meu paciente ele não conseguir escarrar, ele não conseguir expectorar, o que a gente vai fazer? A gente pode induzir isso daí com uma nebulização. Uma nebulização com uma solução salina, um sal, um cloreto de sódio, para poder irritar mesmo a parte respiratória e ele começar a expectorar, a tossir. Em últimos casos, um lavado gástrico, aí já tem que ser feito aí com auxílio de um médico, É mais aqueles pacientes que já estão internados. É um procedimento no ambiente hospitalar. Pacientes que estão em ambulatório, tratamento ambulatorial, a gente induz com nebulização, a gente pede para ele tossir várias vezes, provoca uma irritação aí dessa parte respiratória, dessa mucosa, para poder ele conseguir expectorar alguma coisa. Eu falei que a aula hoje está pesada, Então vamos lá, mais uma. Existem algumas situações que há necessidade de colher material de uma ferida. Então, vamos pensar comigo, um ferimento que não fecha, que não
cura de jeito nenhum, não é venoso, né? Porque às vezes a gente tem feridas de origem venosas, mas a gente às vezes tem feridas bacterianas, né? Feridas que não fecham, porque a pomada não é a correta, o antibiótico que o paciente usa não é o correto. Então, muitas das vezes o médico pede para coletar o material dali. Então, como que é feita essa coleta da secreção ali para mandar para o laboratório, para fazer uma cultura? Existe, né, um utensílio importante aí, um material importante para a gente, nesse caso, que a gente chama de suave. Esse daqui. O que é o suave? É como se fosse um cotonete grandão, ok? Um lado só. Ele vem aqui dentro, ó. Dentro aqui, no finalzinho, ele tem um gel, né? Um material já próprio para ele ficar ali depois de manipulado. Então, a gente coloca esse cotonete aqui, esse suave, né? O nome dele então é suave. A gente vai passar esse suave naquela secreção, né? Aonde for, aonde o médico estiver pedindo pra gente colher o material e vai colocar dentro, passa esse suave lá na ferida, no ferimento, né? Com secreção e coloca ele aqui dentro. E aqui a gente não pode esquecer de identificar o paciente, identificar a data, né? O ferimento, a ferida da onde, porque às vezes o paciente tem várias feridas e o médico quer uma do membro superior direito. Ele tem ferida no membro superior esquerdo, ele tem ferida no membro inferior, mas ele quer a do superior direito. Então é importante eu especificar da onde eu colhi aquele material. Ferida de tal lugar, do membro superior direito, ok? Então, essa coleta de secreção também a gente colhe, às vezes, até no momento do curativo, né? Quando há pedido de cultura de ferida, cultura de secreção, a gente já colhe e na hora do curativo já manda para o laboratório devidamente identificado. Bem, por hoje é só, né? Uma aula pequena. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.